Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã. Esse é o terceiro áudio aí da parte do estudo bíblico, retorno e diáspora. Nós já mencionamos e repetimos o significado de diáspora. É a dispersão dos judeus no decorrer do século, por todo o mundo. Nós paramos no áudio anterior a fim de retornar às suas defesas e preparar-se para uma campanha no Egito. Antíoco impôs uma rígida política de helenização sobre seus súditos, principalmente sobre os judeus da Palestina. A adesão era considerar a lealdade e a recusa era interpretada como rebelião. Os judeus foram obrigados a adotar as crenças e as práticas dos gregos, muitas vezes repugnantes para os judeus piedosos e políticos, de praticar vários rituais e costumes distintamente judeus, como a circuncisão, a absorvência do sábado, os rituais relacionados às leis alimentares. Cópias da lei de Moisés foram queimadas, um ídolo pagão de Zeus foi colocado no templo de Jerusalém. Antíoco vendeu o cargo do sumo sacerdote em Israel, que pela lei de Moisés era restrito à linguagem de Arão, para a pessoa que desse o maior lance e promovesse as políticas do rei. Sem surpresa, estas políticas causaram uma crise de consciência em muitos judeus. A crise acentuou-se ainda mais no ano de 167 a.C., depois que Antíoco foi forçado pelos romanos a recuar de uma certa derrota. Ele descarregou com raiva, sem clemência, sobre muitos judeus que se recusaram a abrir mão das suas crenças religiosas e proibiu o judaísmo completamente. A situação estava ficando propícia para uma revolta. A revolta aberta dos judeus finalmente eclinou sobre a liberdade de um sacerdote chamado Matatias e seus 5 filhos, que são muitas vezes referidos como Macabeus, que significa martelos. Por volta do ano 164 a.C., eles retornaram ao templo e o purificaram e restauraram ritualmente. O evento comemorado pelo Hanukkah, a festa da dedicação. As décadas seguintes foram caracterizadas pela resistência armada contra o governo Seleucidas, e vários dos filhos de Matatias perderam suas vidas. Com o tempo, eles estabeleceram sua dinastia como os líderes políticos permanentes de Israel. Eles também receberam o ofício do sumo sacerdócio. Esta concentração de poder político e religioso em uma única família levou a vários abusos. Ironicamente, cada governante dos Macabeus se tornou cada vez mais encantado com a maioria das helenísticas de vida. Tudo isso levou à dissensão entre os judeus e o surgimento de várias seitas e partidos com diferentes pontos de vista sobre esta questões. Os fariseus se opuseram fortemente à helenização e ao poder singular do governante. Os saduceus forneceram
favoreceram ambos. Outros, ainda como a comunidade de Qumran, rejeitaram totalmente a dinastia dos Macabeus e consideraram o sistema do templo completamente corrupto e, sendo assim, retiraram-se para suas próprias comunidades. O governo de Macabeus sobre Israel continuou até o ano 63 a.C., quando o crescente Império Romano finalmente envolveu Israel e a independência judaica chegou ao fim por volta do ano 39 a.C. Um jovem idumeu chamado Herodes foi nomeado rei da Judéia pelo Senado romano. Herodes o Grande provou ser um líder extremamente sagaz, um edificador habilidoso, incluindo a remodelação completa do Templo de Jerusalém, mas ferozmente brutal contra aqueles que se opunham a ele. Até o final do período intertestamentário, as comunidades judaicas distintas podiam ser encontradas por todo o mundo conhecido e cada uma teria sido obrigada a se adequar a um comportamento compatível com o do povo de Deus, para continuar a viver em obediência fiel às suas leis por meio ao ambiente cultural singular em que viviam. Em tudo isso também continuou existindo uma esperança crescente, um Messias, ungido ou instrumento escolhido por Deus para libertar o restante do seu povo. Várias passagens do Antigo Testamento lançaram em base para essa esperança, mas não havia uma noção exata de quem seria o Messias e do que ele faria. Existiam tantas interpretações sobre isso quantas comunidades do povo de Deus. Até o próximo áudio, quando estaremos aqui compartilhando contigo o tema Jesus Cristo. Até lá!